Olá, hoje eu vou aproveitar esse espaço aqui para fazer um bate-papo rapidinho a respeito de fobia. Esse assunto surgiu na caixinha de perguntas, então tá vendo, gente? Use a caixinha de perguntas, tá bom? Então vamos lá, por que eu resolvi falar sobre isso também? Porque fobia é um tipo de transtorno de ansiedade, tá, gente? Então, para a gente começar a conversar sobre isso, a gente precisa entender a diferença do medo comum e da ansiedade que é disfuncional, digamos assim. Então, a fobia é um medo excessivo que leva a pessoa que sofre com ela a ter comportamentos constantes de esquiva, ou seja, de fuga da situação ou do objeto. Então, por exemplo, é um medo intenso, desproporcional diante de algumas situações, objetos ou animais, que de forma objetiva muitas vezes não oferece o perigo real e proporcional ao medo que a pessoa está apresentando. Então, a simples exposição à situação ou objeto serve como fator desencadeante, o que muitas pessoas conhecem como gatilho, Hoje ficou muito conhecido esse termo. Então, para uma crise de ansiedade que pode evoluir até para uma crise de pânico, tá? E muitas vezes, gente, nem precisa, tá, da exposição à situação ou objeto. A pessoa que sofre com fobia costuma, muitas vezes, sabe, ser preocupada, nervosa, ter pensamentos catastróficos, ser insegura, tensa. Então, é o que a gente fala de uma personalidade com características de neuroticismo. Há um exagero na interpretação das situações. Então, geralmente, pessoas que têm a TAG, o que é a TAG? É o transtorno de ansiedade generalizado, a ansiedade disfuncional, elas superestimam o perigo nas situações que elas temem ou evitam, Então, por exemplo, se eu tenho uma fobia de barata, eu vou chegar numa casa e eu vou ter a tendência de ficar olhando todos os cantinhos, para ver se eu encontro uma. Ao passo que uma pessoa que não tem a fobia de barata vai entrar na casa prestando atenção em outros detalhes e se vê uma barata, vai lá e mata ou vai para outro cômodo, simples assim, tá? Então a pessoa que tem fobia, ela acaba focando a sua atenção justamente naquilo que ela tem mais medo. E por isso o tratamento é tão importante, para que isso não evolua para algo mais grave, Então, assim, a pessoa pode ter fobia a animais, ao ambiente, a chamada agorafobia, a sangue, a injeção, a ferimentos, pode ter fobia social. Tem um vídeo aqui meu falando a respeito de fobia social. Ela pode também ter fobia de avião, elevador, entre outras coisas, tá? E aí, por conta do medo desproporcional, da fobia, o que pode acontecer? Ela pode ter ataques de ansiedade ou até de pânico inesperados, entende? Então, que causam desconforto muito intenso e atingem pico em poucos minutos. Então, acompanhados de sintomas físicos como taquicardia, formigamento, sudorese, falta de ar, etc. Então, esses ataques, eles podem ser esperados em resposta ao objeto ou à situação temida que a pessoa está frente a frente, e pode ser até que ocorra sem nenhuma razão aparente, entende? Porque eles também podem funcionar, sabe como, gente? Como marcador de algum outro transtorno associado com a própria ansiedade e com outros tipos de transtorno também, tá? Como depressivo, bipolar, etc. Tá bom? Então, diante de uma crise, gente, é sempre importante, se você tem uma crise de fobia, é sempre importante buscar avaliar se o perigo é realmente real, se tem alguma evidência que a situação ou objeto é perigoso e buscar ajuda realmente especializada para lidar com as crises, tá? E quais são os tipos de fobias mais comuns que a gente tem, como eu já citei antes, A agorafobia, o medo de espaços abertos, fechados, ficar em uma fila, medo de multidão, estar fora de casa, sozinho, sabe? Essas situações, elas induzem ao medo e à ansiedade, e aí começam a vir pensamentos negativos, que algo ruim possa acontecer, e às vezes nem é percebido o pensamento não, sabe, gente? A cognição, o entendimento de você
Se perceber ali o simples fato de estar na situação ativa sintomas de pânico ou de ansiedade. Então a pessoa se sente incapacitada, constrangida e pode até ter episódios de despersonalização, né? Que seria o quê? Como se perdesse o controle de si mesma, saísse da realidade ou algo parecido. Isso seria a crise de pânico, tá? E é importante entender que esses episódios recorrentes vão causando muito sofrimento, desgaste, prejuízo na vida da pessoa, né? Prejuízo na vida social, profissional, pessoal. São sintomas que incapacitam, né? São muito incapacitantes. Então a causa ou possíveis causas, tá? Das fobias, nem sempre são assim tão identificáveis, digamos assim. Pode ter começado depois de um evento traumático? Pode. Mas pode ser que você nem saiba identificar como isso começou a acontecer. Mas, sinceramente, a causa não é tão importante e decisiva assim. É mais importante ajudar a pessoa, você se ajudar, né? A pessoa que passa por isso a diminuir o sofrimento, tá? Então, para lidar com as crises, a terapia, a abordagem que tem mais evidências de resultado é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a medicação correta, prescrita por psiquiatra, tá? E assim, gente, pode ser que a fobia nem seja específica, mas múltipla. E a pessoa pode desenvolver, inclusive, muitos comportamentos, como nunca passar por túneis, não sair em certos horários de casa. Ela vai alterando toda a sua vida para não lidar com o medo. Só que quanto mais ela não lida com o medo, com a fobia, quanto mais ela foge do medo, da fobia, né, mais forte essa fobia fica e mais limitada a pessoa vai se sentindo. Inclusive começando a ficar mais ansiosa, nervosa, pelo medo de ter novas crises, tá? Então, por isso a medicação, tá? Ela não pode ser desconsiderada, tá? Porque para deixar o paciente, porque a medicação, gente, ela deixa, tá, o paciente funcional. Porque o transtorno ele pode ter componentes genéticos e fisiológicos, tá? E a medicação também serve para controlar a ansiedade e a reatividade da pessoa caso surja uma nova crise, entendem? Tá? Então, assim, na terapia, o psicólogo vai fazendo a reestruturação cognitiva, tá, dos pensamentos, vai fazendo a dessensibilização sistemática que atua na mudança do comportamento diante da situação ou do objeto. Que seria o quê? Aos poucos a pessoa ir conseguindo se expor ao objeto, à situação, de forma que as crises diminuam, tá? O psicólogo vai ajudando nesse enfrentamento aí gradual, né? E a lidar com o desconforto e ajuda também para que as crises não impeçam o paciente, por exemplo, de trabalhar, de sair ou algo parecido, tá? Então, junto com o paciente, a gente elabora uma lista com grau de hierarquia desses desconfortos para aos poucos você começar, a pessoa que tem a crise, né, a fobia, aos poucos começar a superar isso. Então, por exemplo, se você tem medo, né, se você tem fobia de dirigir, eu não vou falar, então liga o carro e vamos embora. Não é assim que funciona. É aos poucos, tá? É aos poucos. Então a questão importante para entender é que as crises de fobia não tratadas podem levar ao transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação, né? Porque devido à separação da figura de uma pessoa que ocupa esse lugar de cuidador, tá? Pode levar a transtorno de pânico, toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, entende, gente? Então, assim, por ela desenvolver, e às vezes o que acontece? A pessoa que ela tem fobia, ela começa a desenvolver um esquema de regras e de pensamentos, comportamentos para lidar com a fobia. Pode também ter transtorno de estresse pós-traumático, se essa fobia começou depois de algum evento traumático, transtornos alimentares como anorexia nervosa ou bulimia. Então, gente, para lidar com as crises de fobia, de ansiedade ou qualquer outra coisa, tá, gente? Qualquer outra coisa, é o cuidado, buscar ajuda especializada para aprender as técnicas que diminuem as crises e que vão fazer a diferença. Não se fala em cura, tá? Em transtornos mentais, mas em controle e aumento da qualidade de vida da pessoa que sofre com algum tipo de fobia ou qualquer outro transtorno, tá bom? Eu usei esse espaço aqui, gente, vocês que chegaram aqui agora,
para fazer um videozinho para responder uma caixinha de pergunta, tá? Então por isso que vocês não viram aviso de live, nada, porque eu vou aqui baixar e colocar aqui no IGTV. Foi bem rapidinho, tá vendo? 10 minutinhos para só explicar, né? Então por isso que usem a caixinha de pergunta, porque eu vou e coloco mais detalhes do que você quer saber aqui, precisa de algum tipo de ajuda, tá bom? Eu espero assim que esse vídeo, né, que essa mini live aqui tenha sido útil para entender um pouco a respeito das crises de fobia. Curtam e comentem aqui para eu saber que vocês gostaram, né? E para que esse vídeo também seja entregue para mais pessoas, tá bom, gente? Um abraço e até mais. Tchauzinho!